Hey guys, what's going on? Robert for International Postal Research. Tô de volta pra te encontrar. Eu vi muita música no Brasil. Pessoal, muito bom estar aqui com vocês de novo. Fiz um vídeo agora, com a garganta ainda. E muita gente falou, você tá trazendo Corona. Não, pelo contrário. O Corona aqui na América é uma cerveja mexicana que vende pra caramba. É mundialmente conhecida. Então o pessoal está chamando de Budweiser Coronites vírus. Brincadeira. Pessoal, você que está acompanhando a gente aí, seja bem-vindo, deixe o seu comentário aí abaixo e ajude a gente a espalhar. Tem gente que está falando que não está dando para espalhar os vídeos, não sei o que está acontecendo então. Estão bloqueando a gente literalmente. Bom, vamos falar um pouco desse neoliberalismo e de tudo que está acontecendo. Vocês viram hoje aí, a bolsa está tudo indo para o saco. O governo, ele sabe que o governo dele é curto, que esse governo tem um dia contado, ele tem que estar sempre com uma carta na manga, um plano B. A burguesia, o baronato, sempre tem uma carta na manga. Então, a necropolítica, ela faz isso justamente com os governos fascistas. Da mesma forma que Pinochet usou essa mesma estratégia do neoliberalismo, do fascismo lá no Chile, Mussolini também usou da mesma forma na Itália. Nós estamos vendo na Itália, a Itália está tendo aí um dos piores cenário aí, fecharam escola, fecharam um monte de coisa por causa do coronavírus. E você que está do outro lado, aqui nos Estados Unidos também, acabamos de chegar, aqui de Nova York está em calamidade. Eu tive que descer num outro aeroporto, pegar um Uber para poder sair fora, porque a gente sabe muito bem que a gente que sai fora, entra e sai, muitas das vezes a gente tem que tomar cuidado, entendeu? E o Walmart não tem água. Você vai aí, tem lugares que não vende máscara porque não tem. Você tá... O problema, o grande... A grande situação é que os preços não sobem, eles mantêm o preço. Só que você tem dificuldade de comprar água. Você compra aí 46 garrafinhas, não tem nenhuma aqui no carro, por R$1,99. 46 garrafinhas de água por R$1,99. $2 praticamente. Não adianta você querer converter, porque que o pessoal ganha em dólar e todo mundo recebe toda semana. Então, a elite tem esse plano B para poder, decorrente de tudo que está acontecendo, fazer o que deve ser feito. O medo é a base desse neoliberalismo. O neoliberalismo já era, gente. É mais uma carta fora do baralho. A estratégia agora é outra, entendeu? A questão central no Brasil é o barril de pólvora. A qualquer hora explode. Por que o Jair Bolsonaro está marcando principalmente essas convocatórias para o dia 15? Porque ele sabe que é dessa forma que os governos protofascistas governaram, baseado na opressão, no medo, na minoria, baseado numa crise sem precedente, principalmente você pode ver que na época de Mussolini na Itália, o produto interno bruto era pífio, era pequeno, a Itália não conseguia se levantar. E a gente sabe que essa junção só veio ter o protagonismo depois da Segunda Guerra Mundial, como vocês sabem, né? Então, outra coisa importante é o uso dos artigos. Então, eles têm tudo preparado. Por que eu estou falando isso? O artigo 142, 149, que virou moda aí no Brasil, presta atenção. Ó, caiu um chiclete meu aqui. Então, presta atenção, você que está do outro lado. Então, o pessoal, não, tem que ter intervenção militar. Eu não sei onde colocaram na mente das pessoas que na época dos militares as coisas funcionaram. O povo tem o mesmo discurso nos grupos. Galera, vai se informar lá para que serve uma intervenção militar. Eu já falei, tem que ter estádio de sítio, os 3 poderes tem que pedir. Já falei isso lá uns 2, 3 anos atrás, em 2, 3 vídeos que eu já fiz. Então, é invariável, gente. Existe uma incongruência gigantesca ficar se baseando nisso. Então, o que acontece? O artigo 142, 142 coloca as forças da mar. Isso é contra a Constituição, gente. Isso é inconstitucional, porque a função, e além de ser inconstitucional, é uma aberração. Porque coloca o quê? As Forças Armadas para proteger quem? Contra a ordem de um golpe de quem? Dos militares? Eu não estou entendendo. A ordem para poder legitimar um golpe de Estado? Contra quem? Quem que está fazendo a desordem? Então vamos clarificar isso. Não, nós vamos ter uma intervenção militar do governo contra o Congresso, contra essa...
Pra quê? Eu não tô entendendo. É um golpe de o quê? Quem tá causando desordem? Povo brasileiro? Você entende o que eu quero dizer, gente? As Forças Armadas, ela vive uma situação totalmente oposta. As Forças Armadas do Brasil tá falida, literalmente. Ela tá ali para guerrear contra os inimigos, não é contra o seu próprio povo. Isso que a gente tem que entender. É isso que nós temos que entender. Nós temos que criar bases. Agora o artigo 145, 142, porque a função do Estado o quê? É matar e humilhar o povo? O Estado não tem autorização para matar ninguém. E sim para poder perseverar a paz no país. Essa é a realidade. É que eu estou vendo aqui com o meu iPad que está entrando um monte de mensagem aí de novo no mercado financeiro. Bom, a bolsa já fechou em déficit aí. Então não vamos entrar em detalhes, já fiz um vídeo explicando aí. E nós temos que entender isso. Democracia liberal já está em ruína. Ponto. Segundo, neoliberalismo já era. A desglobalização já era também. Você precisa entender isso. Então, o governo de extrema direita, que muitas das vezes tem uma divisão aí, tem os liberais, os antiliberais, tem um movimento curto e rápido, eles precisam agir. Por isso que eles têm aí. Então, a lógica do fascismo, você tem que entender isso. Não só de Mussolini na Itália, mas principalmente de Pinochet, sempre foi a mesma. O governo não tem uma lógica de movimento, o governo não incorpora, ele não tem nada para oferecer. Por isso que vive essas questões hemogênicas. O resultado é pífio, o resultado é zero. Vocês estão vendo a economia aí, um PIB, porque a função do Paulo Guedes, que recebeu carta branca, é acabar literalmente, saquear todo o setor estratégico. Eles estão de olho. Petrobras é a galinha dos ovos de ouro no Brasil, gente. Os setores estratégicos. Você não viu que o Trump mandou o Bolsonaro plantar batata? Não, plantar árvore. Vão plantar árvore porque quem tá? McCartney e o outro velho, filha da mãe, que é dono da Blackstone, injetaram. Um é senador, o outro bancou a política dos dois. Do Trump e do senador, que é dono da Blackstone, que estão acabando com a Amazônia, gente. Fizeram a avenidona lá, fizeram a estrada, a BR-116 do Pará. Nós temos comitê no Pará. Pessoas que estão sendo massificadas, perseguidas pela polícia. Por latifundiário, ruralista. Então eles fizeram aquela estrada para poder lavar, fazer aquela lavagem da plantação da soja. É isso que eles estão fazendo. Primeiro, desmatamento das áreas de indígenas, que tem aprofundamento lá, aqueles índios que vivem lá, na vila deles, estão colocando pessoas para evangelizar. Meu, você não pode obrigar a pessoa a aceitar. Você não obriga a pessoa a se converter. Isso é natural, a transformação. A pessoa tem que perguntar, sentir por ela mesma. Eu não posso chegar para a pessoa e falar, meu, você está usando droga? Para de usar droga, para. Você está interferindo no livre-arbítrio. Você tem que ajudar a pessoa a perceber por ela mesma. Esse governo que não tem nada com comprometimento com a nação, é contra todos os aspectos. O Bolsonaro já subiu seu patrimônio em 15 milhões de reais. Jair Bolsonaro, fora a família. E esses antagonismos de protecionismo e contradições, de estar do lado do Trump, tirando foto com o Trump, com o Michael Pace, que é o vice, blá blá blá, é para quê? Para impressionar o Brasil. Para impressionar o Brasil. Agora a gente vê a desgraça que aconteceu hoje, o crash em todos os aspectos. Agora a monocultura da Venezuela tem que abrir o olho, porque a própria Rússia e a Arábia Saudita bateram de frente contra isso. O barril do petróleo despencou o preço. A Venezuela, que vive na monocultura do petróleo, agora vai sentir um pouco mais. Então o Trump já falou, já fiz vídeo aqui, que eles vão sufocar Nicolás Maduro. Então a esperança é a China e a Rússia para poder ajudar, e a Turquia de repente, e o Irã, para poder tirar o povo, porque eles querem acabar. Eles querem o capital mundial, capitalismo mundial, para sobreviver. Ele está assim, ó. Ele precisa de mutação hemogênica, mudança. Ele tem que tirar, explorar. Explora do Brasil com o trouxa do Bolsonaro, explora do Pineira. Você viu o peso chileno? Caiu, despencou. Argentina, 13% da bolsa.
Pegou o rabo de foguete do Maia, daqueles gente boa pra caramba. Tem duas qualidades, sincero e mentiroso. O Macri, o ex-presidente que saiu aí, ó, porque se vendeu. É a mesma coisa o Bolsonaro. Vai pegar Green Card, depois muda pra cidadania, vai criar a família dele em Miami, numa ilha, dando risada dos trouxas do brasileiro. É um presidente que vai escrever história. A filha dele, os filhos dele vão sentir lá na frente, porque os netos vão falar, meu pai afundou. Como é que uma pessoa quer viver um moralismo de goela, falar de família, de religião? Eu não posso falar uma coisa que eu não sei. Eu não posso ensinar uma coisa que eu não sei. Eu vou para a faculdade e falo, vou ensinar. Eu ensino, já ensinei. Eu posso fazer isso porque eu sei. Tenho o que tenho para poder fazer. Agora eu não posso chegar a ensinar medicina se eu nunca estudei. Eu não posso viver uma coisa, ensinar uma coisa que eu não vivo. É isso que a gente tem que entender. Então a alta do dólar, essa tematização da alta do dólar é um assalto. É a queima. O Banco Central está de olho nas reservas. O dólar vai se manter no alto. Escreve o que eu estou falando. Porque eles vão queimar. Eles estão roubando. Roubando aí o Banco Central. Aí, esse cara é um pilantra que está aí. O Banco Central é um cartel que tem que ser tocado fogo. Eu respeito a instituição, mas não as pessoas que estão por detrás. São pessoas que têm intenções invariáveis contra o proletariado. Eles vão arrancar, porque é uma guerra de classe, gente. Eles querem tirar de qualquer forma, eles têm que entregar, e essa é o epicentro dessa crise sem precedente, a acumulação do rentismo. O que significa isso? Estão assaltando todas... Meu amigo, 373 bilhões, hoje eles queimaram 3. Para onde que foi esse dinheiro? O prejuízo jogam na dívida. Na dívida, que nem bola de basquete. Você tem que entender isso, gente. Aí você vê, não, os otários vêm falar, a taxa, canso e vou falar várias vezes. Por que a taxa Selic está baixa e os juros está baixo? Aliás, é a inflação. Vai lá pedir dinheiro no Santander. Eles vão te cobrar 300%. Calma aí, a taxa não está baixa? Taxa Selic, taxa referencial. Todo mundo saiu dos títulos, investidores, para enfiar a cara na bolsa. Todo mundo comprando risco, caíram do cavalo. Eu já estava falando que ia ter uma bolha, que ia ter uma bolha, que ia ter uma bolha. Porque o capitalismo está enraizado em todos os aspectos. Se o Trump fala assim, corta as concessões da China agora e da Rússia, o mercado para. Tudo reflete, gente. Se o Trump... E eles estão dando risada, porque eles estão dando as cartas. Coronavírus, sanções na Venezuela, sanções na Rússia, sanções na China, estão dando a cara. E o Brasil, que é um país que não tem um pé no chão, está com tipo uma mesa com só um pé, ainda está quebrado, vai se ferrar porque é um país emergente, totalmente da periférica, totalmente dependente, e é isso que está dando. Então, essa é a realidade, a acumulação do rentismo, a burguesia está assaltando o Estado para poder aumentar a crise sem precedente e aumentar a dívida. Que o Fernando Henrique Cardoso devia estar atrás da cadeia. Se fosse outro país, já tinha matado ele. Então, a recessão faz com que a inflação e a taxa de juro seja mantida em baixa, porque nós não temos indústria, novamente, para poder produzir produtos com valor agregado. Nós não temos trabalho, gente. Não tem trabalho e ninguém compra, por isso que não está injeção. Agora, vamos supor que o governo reverta os parâmetros e comece a industrializar o país. Mas essa não é a pauta do consenso de Washington, gente. O consenso de Washington é desintegrar, arrancar, acabar, mutilar, cortar, arrochar, tirar, dizimar. O pobre, é o pobre que está pagando para os ricos dar risada, gente. É isso que você tem que entender. A ideia é exterminar literalmente todas as reservas e jogar os prejuízos para a dívida. O Banco Central está queimando todas as reservas. Essa é a tematização da alta do dólar, você que está aí. Então presta atenção. O fascismo, da mesma forma que foi introduzido de forma hemogênica, compilado com pauperização, dentro desses governos proto-fascistas, com Mussolini na Itália, com Pinochet no Chile,
Paulo Guedes participou disso. Você está vendo com seus próprios olhos que o Brasil está aí fadado ao fracasso. Se prepara, meu amigo. Se prepara. Eu expliquei tudo isso, dialética, dinâmica de convergência, coloquei no PowerPoint tudo o cenário de tudo, do rombo, da maior corrupção do Brasil, que é o da dívida, o Banco Central, desse cartel que foi montado aí para poder desmontar o Estado. Eles estão assaltando o Estado e acabando com as reservas cambiais que o lulapetismo deixou aí com a Dilma. Então você que está aí do outro lado, você tem que entender que tudo isso que vai acontecer agora faz parte de um cenário. A situação é de insatisfação, se você for analisar, em todos os lugares que eu passei. Fico triste. Teve pessoas que entraram cuspindo sangue. Pessoas amargas, fechadas. Mas no final saíram um pouco mais aliviadas. Pensando um pouco, refletindo. Gente, a gente não está preocupado com o pessoal do Bolsonaro. Eles estão se enterrando vivo. E eles vão perceber por eles próprios que realmente eles estão numa furada. Num buraco sem fundo. Num precipício gigantesco. É meu povo, são meus irmãos de pátria. A única coisa que eu posso fazer é falar, siga o seu sentimento. Siga, que nem você que está assistindo aí. Você não é obrigado a acreditar. Eu quero passar verdade. Eu quero ajudar com simplicidade. Eu não uso termos. Já usei, poderia usar. Eu não uso. Porque a gente tem que... Mas a minha preocupação não é... Mas você não vai conseguir a revolução que não sei o que, Robert. Que não sei o que. Tem um monte de gente que me critica aí embaixo. Que o povo não sei o que, eles não entendem. O povo que não sei o que. Nós estamos preocupados com nós. Eu, aquele que é nacionalista, aquele que é militante do PT, com a esquerda, que está se preocupando com as eleições. E que se lasque o povo. Vai continuar a mesma coisa. A mesma coisa. Esse moralismo de ficar batendo de frente. Ah, não, mas que é empregada não ia na Disney, não sei o quê. Esquece, a burguesia não está aí. Eles queimaram hoje 3 bilhões. Eles estão assaltando todos os dias. Enquanto isso, o povo está brigando na internet. Cheio de economistas de Facebook, de YouTube. Tem um monte de gente explicando. Né? Tem um cara do Plantão Brasil aí, o sei lá o que troca de camisa direto. Meu, I don't give a shit. Eu falo o que tem que falar. Eu não tô aqui para ficar colando de jornal as reportagens. Eu sei porque eu tô no epicentro do mundo, eu não sou melhor do que ninguém, entendeu? Mas eu falo o que tiver que falar. Eu ajudo um monte de canal aí no Brasil. Ajudo, porque a gente tem que criar uma base para poder proliferar o nosso campo progressista. Agora, a gente não tem a máquina por detrás com sponsor para poder estar bancando o que deve ser bancado. A gente faz e tudo que eu fiz. Então tá na hora da esquerda colocar o pé no chão. O Lula tá voltando, acho que da Europa. E a gente tem que acabar com esse tipo de coisa. A gente tem que radicalizar e enfrentar o mal. Para você bater de frente com o fascismo, é só no confronto. Agora ficar aqui falando que não sei o que, troca de camisa, que não sei o que, não sei o que. Eu não estou preocupado com o canal, se as pessoas vão lá, se inscrevem e depois se descrevem. Eu não estou. O que eu quero fazer, o que eu peço para vocês, nunca pedi nada. Colabore com o canal, colabore. Pelo contrário, espalhe o vídeo, vá lá no seu Instagram, no seu Facebook. Ajude, enquanto essa ferramenta é de graça. Porque pelo que eu já estou sabendo, o Mark Zuckerberg, que é dono do WhatsApp e é dono do Facebook, e dono do Instagram, sabe muito bem que eles vão começar a monetizar. Você vai perder uma arma fantástica. Eles não estão aqui, o WhatsApp é de graça. Como o Messenger aqui nos Estados Unidos. E você tem que estar ligado. Você vai perder uma arma, em vez de estar aí ajudando o país. Gente, vamos se unir, vamos fazer o que deve ser feito. Porque não existe outra forma. De 30 anos para cá foi tentado de tudo. Se não fizer o que deve ser feito, não tem retorno. Um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Robert for International Pulso Research. Tamo de volta. Até mais.